não chegou, né? Não chegou lá ainda, né? Então, bastante tempo faz que, pelo menos 10 anos, nenhum brasileiro ganha, né? E o Palmeiras foi que chegou mais perto nesses 10 anos, né? Não é isso, Palmeiras tem Romulo? O copinha, Wagner. Palmeiras, é verdade. O Palmeiras realmente, essa semana não foi muito boa para o Palmeiras, não. As meninas não passaram da semifinal e os jovens, os homens chegaram lá e foi um jogo, um joguinho meio chato. Eu acompanhei o jogo todo. O Chelsea, apesar de ter um elenco imenso, muito bom elenco, mas não foi essa coisa toda. Embora a posse de bola deles, realmente, o Palmeiras não teve essa posse de bola toda, não. A posse de bola foi realmente do Chelsea a maior parte do tempo. No primeiro tempo, ele terminou com 70% de posse de bola. Isso mostrou que o Palmeiras realmente não estava com essa bola toda. Eu não sei Não no estava segundo no tempo. No dia. primeiro tempo, O jogo todo, 70% de o posse de jogo bola, todo exatamente. foi, salvo engano, 66% de posse de bola. Eu acho assim, Contra 34 do Palmeiras, o jogo o, o, todo. o Palmeiras não jogou tudo que poderia jogar. Eu acho que o Palmeiras se retraiu muito, né? Principalmente no segundo tempo. É, Quando empatou, né, o Palmeiras atrasou muito, ficou muito atrás e esperando ir para os pênaltis. E aí, quando surgiu aquele pênalti lá do contra o Pois nosso é. zagueiro, Ainda teve aí a aquela coisa história daquele complicou. pênalti. Essa história de VAR, ele é muito susceptível de uma interpretação. A bola bate, o cara tem intenção? Não sei, cara. A bola Não, bateu você na sabe a mão do impressão que eu cara. É tenho, Robson? complicado. Sabe a impressão que eu tenho? Que agora os zagueiros têm que ficar amarrados com as duas mãos para trás para jogar com as mãos para trás. Porque se pegar na mão Exatamente. amarrada, ele, Isso. né, não é falta. Mas se ele, a gente não tem asas, né? Mas para a gente se impulsionar para fazer qualquer coisa, a gente precisa dos braços, né? Para dar um salto, precisa dos braços, né? É claro, isso vale também lá para o zagueiro, né, brasileiro lá do Chelsea, né? Mas só que ele subiu e colocou a mão. É diferente, foi lá e colocou a mão. Mas o zagueiro, o Luan, ele estava com a mão praticamente na altura aqui do ombro, né? E virando para o Choro lado, livre, quer dizer, Wagner. hein? O choro é livre, veja bem. Na semana passada teve um pênalti para o Flamengo, marcado pelo árbitro, Eu vi. contra o Fluminense, no começo do jogo contra o Fluminense. A bola bate no zagueiro e desvia a trajetória. O pênalti foi anulado depois que o juiz foi ver lá no VAR. Um pênalti igualzinho foi convertido, foi marcado a favor do Chelsea, entendeu? Então a gente percebe que a bola bate na mão do zagueiro Luan e desvia, né? Desvia a trajetória. E eu acredito que inclusive ia ser gol. Mas em função do posicionamento do Luan e da mão do Luan, desvia a bola. Mas Outra poderia ter coisa, Wagner, batido. sobre o estilo de jogar do Palmeiras. O estilo de jogar do Palmeiras é exatamente aquilo ali. O Palmeiras é um time que joga reativamente, como se diz hoje. Antigamente se dizia jogar na retranca, jogar na defensiva. Hoje o Palmeiras joga reativamente, como o pessoal aí, os entendedores de futebol costumam falar. Ele fica esperando o adversário e sai muito bem no contra-ataque, com muita velocidade, com dois atacantes muito velozes, que é o Rony e eu esqueci, o Dudu. Dudu. Dois atacantes muito velozes pela direita e pela esquerda. A forma como o Palmeiras jogou contra o Chelsea é o estilo de jogo do Abel Ferreira. Verdade. Vamos deixar de mão, né? Já passou, né? Palmeiras não conseguiu, né? Mas senão eu a gente vai continuo ter que palmeirense. chamar aí o Herbert Fontinelli para participar conosco aqui, né? Poxa, cara. Saudoso Opa. Herbert Fontinelli. Trazer do além, né? Nosso amigo Fontinelli. Bom, vamos lá, vamos começar a falar de política. Uma cena que me chamou a atenção durante a semana foi a vinda do ministro Gilson Machado, né? E ele fez aqui uma. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas acho que foi. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar, Márcio, essa imagem. Ele tem aqui a inscrição assim: ministro Gilson de Moraes dá uma lição de moral do governador do Maranhão, Flávio Dino. Na verdade, ele reclamou que o Flávio Dino não esteve lá, né, na inauguração, em Barreirinhas, lá do complexo, lá do aeroporto, né? E aí ele reclamou, né, que Flávio Dino estava o nome lá, mas ele não apareceu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa imagem aqui.
Vamos ver se mostra. Consegue mostrar, Márcio? Tem só a cena. Mostra só aí essa imagem. Não precisa mostrar o vídeo. Mostra só mesmo essa imagem aí, tá bom. Ó, mostra aí pra gente. Ele fala. Põe aí, deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver o que ele fala. Governador Flávio Dino, sou nordestino, fiquei muito triste, só não veio vir pra gente tocar sanfona, tocar uma música. Agora na placa, eu fiz questão de botar seu nome, até em cima do meu nome. Isso aqui não é do governador Flávio Dino, não é do ministro Gil, isso aqui é do povo do Maranhão. São eles que pagam imposto para isso. Olha, eu acho que assim, eu não gosto desse tipo de colocação, porque eu acho que isso provoca demais, mas a gente precisa mostrar isso aqui, né? E eu queria ouvir a opinião dos senhores, porque assim, vem um ministro, quando alguém vem na minha casa, Robson, o mínimo possível que eu tenho que fazer é ir lá, dar a mão, bom dia, seja bem-vindo, né? Eu não quero me colocar aqui a favor ou contra de ninguém, mas eu sou a favor sempre do povo do Maranhão. E se existe um governador no Maranhão, o governador precisa estar nos momentos de inaugurações, desses momentos importantes para o Estado. Né? Se não puder, mande alguém que possa representá-lo na altura. Eu queria ouvir vocês aí. Vou começar com o Robson. Eu não gosto disso, eu sinceramente não gosto, é uma provocação, e aí acaba gerando um disse-me-disse, aí as redes assumem e começa aquele bate-boca em rede. Eu, sinceramente, eu me decepciono, não precisa, ele não precisava disso, não precisava. E é lá do início, eu me lembro que Flávio Dino nem aparecia na mídia, e aí houve uma provocação na época do Bolsonaro e ele começou a aparecer. E os marqueteiros de Flávio sacaram isso e começaram a bater. É aquela tal história. Já me disseram uma vez que é o seguinte, quando tu tem ali no momento, no cenário, tu tem um leão e tu tem ali um rato, não estou comparando ninguém com ninguém, mas é assim, o leão e o rato estão lá, numa fábula. Então, o ratinho, ele ruge para o leão. Aí quando o leão, o que o leão faz? Ele dá de costas e segue em frente, não liga. Mas quando ele vai e começa a rugir para o rato, tem alguma coisa errada. Então o rato não é rato. Ou seja, ele dá um tamanho maior do que o rato possui. Então, naquele início ainda, lembra aqueles primeiros debates? Lembro. O presidente começou a botar Flávio Dino na pauta. Ele deu espaço para Eu não gosto desse tipo de coisa, não gosto. Ele tinha que vir aqui, faz a parte dele, o governo federal está fazendo, ele tinha que bater e tal, eu não gosto disso. Eu, pessoalmente, como cidadão, não fico nem um pouco, não acho simpático isso. Mondego. Bom, nós comentamos aqui na sexta-feira que o ministro convidou, né, o governo do estado, convidou as cidades maranhenses para buscar o governo federal, para buscar os convênios, para buscar a verba federal, para fazer parceria com o governo federal, para alavancar principalmente o turismo no Maranhão, né? Para alavancar o potencial de produção agrícola ali da região de Balsas ali, né? Todos os municípios ali do entorno de Balsas, pelo potencial agrícola que Balsas tem, né? Ele participou dessa entrevista e conclamou ali, né, o governo e os municípios, os gestores, para buscar a gestão federal, né, os apoios da gestão federal. Pelo que me parece aí no vídeo, eu acho que o governo do estado não enviou nenhum representante para essa inauguração lá no aeroporto. Que talvez seja essa a provocação do ministro Gilson Neto. Gilson Machado. A provocação do ministro de não ter enviado nenhum representante. O Brandão, né, está em plena campanha política, né? Ele poderia ter ido lá. E o Brandão, ele nasceu ali no DEM, nasceu ali no PFL, né, de um grupo político ali de direita, né, de centro-direita. Ele poderia ter ido representar o governo do estado lá, né, mesmo ainda não filiado ao PSB, ou seja, ele continua ali no PSDB, continua sendo tucano. Então, eu acredito que o Brandão poderia ter perfeitamente representar ali o
o governador Flávio Dino. Outra coisa, né, o Everton Rocha diz ainda, junto com o Otelino, que ainda não rachou com o Flávio Dino, eles ainda chamam ainda o Flávio de o senador, né, o candidato a senador da chapa deles. O Otelino, o Everton poderia representar lá o governo do estado, não é isso? Poderia ter ido representar o governo do estado senador, também, né? Senador da República. Bom, vamos lá. Deixar essas picuinhas de lado, né? Vamos partir para outra coisa que no dia a dia acaba atrapalhando bastante a nossa população. A manchete é o seguinte: benefício. Prefeitura de São Luís prorroga auxílio emergencial ao setor do transporte público. Eu quero colocar o Wellington aqui, que é o nosso repórter que cobre no dia a dia essas informações aqui de São Luís. Wellington, vê para mim essa notícia. Wagner, realmente a gente que está na rua acompanhando, a gente tem visto de perto a questão do transporte público, a situação caótica que os usuários acabam passando, enfrentando. Você usa também, você é usuário também. Utilizo o transporte público e tenho assim a minha opinião acerca disso, porque é muito complicado. Agora mesmo, por exemplo, passei pelas principais avenidas aqui de São Luís, encontrei muitos ônibus quebrados no meio das vias, engarrafamento. Então, assim, são problemas corriqueiros que parece que não tem fim. Ônibus com porta quebrada. Mas essa notícia, Wagner, que você falou aí é muito importante, que a prefeitura ela prorrogou por mais 2 meses o auxílio emergencial ao setor do transporte público aqui de São Luís. O auxílio a ser repassado nos meses de fevereiro e março será de 2,5 milhões de reais, que é o auxílio direto, e mais 1,5 milhão por meio do programa Cartão Cidadão. Todo mundo sabe aquele cartão que a prefeitura inicialmente deu por 3 meses. Essa ideia aí surgiu no meio daquela greve que durou 10 dias, e aí a prefeitura passou esse auxílio, fez lá o Cartão Cidadão para quem estava desempregado, durante 3 meses, no valor de R$ 111 por mês, nas carteirinhas aí do cidadão, e agora está prorrogando. É uma notícia boa nesta segunda-feira, para aquelas pessoas que de fato precisam, né, que dependem do sistema público, do transporte público, mas é possível melhorar ainda mais. 2,5 milhões, né? Uhum. E mais 1,5 milhão, é isso? Exatamente. Será 2,5 milhões em março, né? E outro agora em fevereiro já. Em fevereiro, 2,5 milhões, em março, 1,5 milhão. Isso. Olha, eu queria ouvir Robson e Mondego. Robson, como é que você vê isso? Auxílio emergencial para as empresas de ônibus para prorrogar. E para mim é uma ideia que você acaba prorrogando o aumento dessa passagem. Eu acho que isso aí é irrevogável. A passagem, pelo que a gente ouve, tem que aumentar, porque desde 2016 não aumenta, né? E tem a ver muito com isso, né? É o seguinte, o que está no papel? A tal da licitação. Não diz que tem que ter naquele período, não tem que ter um aumento de passagem? Sim. Então, não vale o que está escrito? A primeira coisa que eu pergunto é essa: não vale o que está escrito? Nós não temos, eu volto sempre aqui no tempo, quando eu entrevistei o Otávio Cunha. Otávio Cunha era empresário lá de Minas Gerais, muitos deles eram mineiros, e ele veio para cá, eu acho que era dono da Primor na época, eu acho que era isso. O cara muito inteligente, era o governo, não me lembro agora quem era o governo. Então, ele era muito preciso na organização disso. Depois eu vi outros representantes e eu vi que, ao longo desse período, nada mudou, cara. Não mudou absolutamente nada. Eu não vejo nenhum tipo de alteração no transporte. Pra você ter uma ideia, hoje, por exemplo, eu coloquei lá no Bom Dia, o ouvinte me mandou material, eu tinha mandado na sexta e não chegou. Ele me mostrava várias situações de transporte coletivo. Uma delas, umas pessoas na rua ajudaram um homem cadeirante a subir no carro porque simplesmente a porta, aquela elevatória, ela simplesmente não funcionava. Aí a gente volta à pergunta que o ouvinte fez, e ele dizia que ele não acredita nessa CPI porque vai acabar tudo em pizza. Ele dizia isso, o ouvinte. Aliás, uma ouvinte, a Assunção. Então, a Assunção fala que eles não estão preocupados realmente com o transporte. Eles estão preocupados com os donos. E dizem que eles estão mais preocupados com os donos das empresas do que com as pessoas que estão utilizando o ônibus todo dia. Então, o que ela fala? Ela não acredita, ela diz que vai acabar tudo em pizzas. Porque, primeira coisa,
Eu acho que o Wellington pode até me responder melhor. Existe, por exemplo, na CPI, um representante das pessoas que usam de usuário de transporte coletivo? Como é que essa CPI é formada, hein, Wellington? Robson, realmente me falta agora o nome da pessoa, mas tem. Inclusive que fez algumas denúncias graves sim. na semana passada durante a CPI, mostrou de fato os problemas que cada pessoa enfrenta nesse sistema que tem sido caótico, né? A gente sabe muito bem disso. Existe realmente, ele é presidente de uma associação que representa aí os usuários, né, do transporte coletivo de São Luís, da ilha de São Luís, né, na realidade. Salvo engano, o Wagner, Robson e o Wellington, ele é ligado ao PDT, tá? Eu esqueci o nome dele aqui, mas ele é ligado ao PDT. Eu até conheço ele pessoalmente. Salvo engano, ele é ligado ao PDT. Bom, e aí, o que você vê? Como é que você vê? Auxílio emergencial, porque assim, é o seguinte, o auxílio emergencial é para ajudar as pessoas que têm de baixa renda, que têm que usar o cartão, né, Wellington, para usar. Só que isso aí é passar diretamente às empresas, né? Como saber quem é que você recebeu, Wellington, alguma vez? Não. Quem recebe? Não, é para as pessoas que estão desempregadas, né? Mas como saber quem está desempregado, quem está empregado, como é que é feito essa... Eu queria entender como é que é feita essa mecânica, né? Para que a gente possa saber que deu 2,5 milhões, deu 1,5 milhão, estou repassando porque essas pessoas usaram o transporte, como é que é feito isso? No período do cadastro, as pessoas iam até lá no terminal da integração da Praia Grande. Lá tem um departamento específico para isso. As pessoas levaram a carteira de trabalho mostrando que elas estavam desempregadas e que não estavam recebendo o seguro. Então, a partir daí, eles já sabiam as pessoas que poderiam receber esse benefício. Dá 2,5 milhões isso. E aí, muita gente, inclusive Wagner, Robson e Marcos Mondego, teve gente que não tinha carteira de trabalho, mas participou. Até agora eu me pergunto como foi isso. Não demonstrou se estava desempregado ou não, mas recebeu o benefício. Então, assim, é algo que deve ser apurado, inclusive. Essas coisas que é complicado. Eu fico me perguntando como é que se faz essas mágicas, né? Mas, assim, se existe esse tipo de serviço, por que não se faz isso para melhorar a condição de vida das pessoas? Já que se sabe que as pessoas estão desempregadas, estão sem problema, não se faz nenhum projeto para melhorar nada. Se dá dinheiro para ele andar de ônibus. Perfeito, legal. Como é que faz para saber quanto cada empresa de ônibus recebe? Divide por todas elas? Como foi os 8 milhões que foi feito lá? Como foi distribuído? Que já estão pedindo de novo? Quer dizer, é complicado. Nós temos um problema sério aí. É um problema da população mais carente que fica cobrando isso, né? A gente está aqui só interlocutando isso. Mondego, você falou, Mondego, sobre o assunto? Wagner, eu acompanhei aí o que o Wellington falou logo no início da fala dele, né? Inclusive ele como usuário de transporte coletivo. A gente lembra que nós fechamos o ano comentando esse assunto, né? E não eram 8 milhões, eram 12 milhões, lembra? Então, depois eu ouvi dizer que foi 8, mas eram 12 naquela época. Jornalistas, blogueiros informaram que seriam 12 milhões. E que a prefeitura faria esse programa, né, para beneficiar as pessoas mais necessitadas. Na verdade, ele não está beneficiando as pessoas mais necessitadas. Foi um auxílio emergencial às empresas de transporte coletivo. Vamos combinar, o Robson falou, né? Foram 12 milhões que seriam pagos em 3 vezes de 4 milhões, salvo engano. Né? Então, outra coisa também, né? A gente fechou também um ano nessa dúvida de como funcionaria esse mecanismo para beneficiar as pessoas carentes, né? Inclusive, ele está contando agora aí como é que funciona. É a primeira vez que eu ouço falar como é que funciona esse mecanismo para chegar esse benefício até os mais necessitados, né? Esse auxílio, vamos combinar, gente, foram para as empresas de ônibus, foi uma pressão que foi feita em cima da prefeitura, né, para que esse dinheiro chegasse até as empresas, né, para que as empresas pudessem cumprir ali com suas obrigações junto aos empregados. E que também nós fechamos o ano comentando que em janeiro seria o mês, né, para que o sindicato a database, dos motoristas de ônibus, dos empregados, né, entrassem em acordo ali com as empresas de transporte coletivo, e me parece também que não chegou a um acordo. Só para fechar a minha participação, Wagner, com relação a esse assunto, né,
A gente lembra que desses 12 milhões aí, que seriam repassados para as empresas de transporte coletivo, né? O prefeito, em dezembro, fez logo aquele benefício, né? Que foi encher os ônibus com os LEDs, lembra? Eu até comentei no programa, que isso já fazia parte dos 12 milhões, né? Aqueles vários ônibus parecendo os carros da Coca-Cola, né? De final de ano da Coca-Cola ali, que passeia pela cidade, todo paramentado, Bonito, né? bonito, né? Com os adereços ali, lembrando o Natal. Só para fechar a minha participação sobre esse assunto. Maravilha. Deixa eu pedir aqui, o Robson, ele precisa sair, né, Robson? Você precisa sair? Dá pra gente matar aqui uns 10 minutinhos aqui? A última notícia? Eu acho que dá. Eu tenho aqui, porque eu tenho hora marcada aqui, é complicado para mim permanecer hoje até às 10, não tem como. Não, tranquilo. Eu vou, Qual é o tema aí? O próximo assunto aqui é rapidinho. MDB já revê postura de apoio a Brandão. Isso aqui tem a ver com a Rosiana, né? MDB já revê postura de apoio a Brandão e dá mostras que pode pular para o barco de Everton. Como é que vocês veem isso? Vocês acreditam nisso, Robson? Eu me permito aqui, Claro. Um amigo uma vez me comparou o PMDB ou MDB a barata de canoa. Você sabe o que é barata de canoa? Quem é do interior e Monteiro sabe disso? Meu pai teve canoa, meu pai é pescador, então eu ia lá para ver a canoa. E de vez em quando a gente emborcava a canoa. Quando eu chegava lá para limpar tudo, tirar a água da canoa, eu via aquelas baratas ali, ela tem 1000 pernas, né? Tá ali. Barata de água. Mas quando eu tirava a canoa, emborcava a canoa, e a gente brincava muito isso com o menino, forma uma bolsa de ar e a gente só mergulhava e ficava naquela bolsa de ar. E eu olhava para o teto da canoa, mergulhado lá embaixo, e eu olhava as baratas. Barata de canoa não morre. O MDB é como barata de canoa. Você viu lá o que o Alckmin fez, né? Hein? O Alckmin, inclusive, estava flertando lá com o Kassab, não sei o quê. Eu vi, inclusive, uma fala do Kassab falando disso. Mas o MDB é barata de canoa, ele não morre. Então ele fica sempre do lado. Isso vem desde a década de 60. Ele vem crescendo, ele mudou de nome, botou o P, tirou o P, mas ele não morre. Ele se junta sempre ao poder. Eles ficam observando ali como é que a coisa acontece. Eu queria encerrar minha fala, porque realmente vou ter que sair em cima da hora. Mas a expressão que aquele amigo me colocou, em qualquer movimento do MDB, em qualquer circunstância, pode ser em nível nacional e nível local, o MDB é barata de canoa. Ele não morre. Eles sabem como sobreviver. Peço desculpas de ter que me afastar agora e continuar com vocês amanhã. Bom, um abraço para todos. Obrigado pela participação, Robson. Bom dia. Bom compromisso para você. Corta para mim aqui, Edivaldo, Márcio, aí depois a gente arruma aqui essa divisão. Obrigado, Robson. Um abraço. A gente se vê amanhã aqui no Pauta Alternativa. Mondego, o Robson comentou aí, né? O Robson colocou com toda a propriedade essa analogia aí, né? Como é que você vê isso? Será que é verdade? Porque a gente, às vezes, também... São notícias de blog que a gente está mostrando aqui, né? Será que isso é verdade? Que tem essa coisa? Ou isso é o seguinte? Quem me dar mais, eu vou para o lado? Mais ou menos isso aí, não? A gente já conhece bem o PMDB historicamente, né? Sim. Não é de hoje que o PMDB ele age exatamente assim como o Robson bem colocou, né? Abraço, Robson, bom compromisso, tá? A gente conta contigo amanhã aqui no Pauta Alternativa, tá? O PMDB, eu não gostaria muito de me ater a comentar as ações do PMDB, porque a gente já sabe que historicamente o PMDB age dessa forma. Mas está aberto, Wagner, o período das puladas de cerca, digamos assim, né? Eu tenho até a comentar, a observar uma pulada de cerca de um político, ex-líder pedetista municipal histórico, pula do foguete do Everton, né? Sim. O Ivaldo Rodrigues, ex-vereador Ivaldo Rodrigues, ex-líder do PDT municipal, na sexta, recebeu o convite do líder do PCdoB no Maranhão, Márcio Gerri, para se filiar ao partido. Ele disse candidato, que ele é pré-candidato também? de muito bom grado, né, ao lado do Rodrigo Lago. No dia 25 de fevereiro, ele realizará um ato de filiação
escrevendo um novo capítulo em sua vida política, diz aqui o Ivaldo Rodrigues, marcando aqui na postagem que ele fez no Twitter, o todo-poderoso secretário Ricardo Capelli, o governador Flávio Dino e o partido aqui, o PCdoB oficial, que naturalmente é o perfil nacional. Então, está aberta a temporada de puladas de cerca, né? Digamos assim, gente pulando do foguete e gente pulando para dentro do foguete. É isso aí. Olha, eu fico vendo o seguinte, é o momento de que eles estão simplesmente tentando resolver suas vidas, né? Política aí, né? Cada um fazendo o que acha melhor. Wellington, você cobre no dia a dia política, cotidiano, tal, como repórter, né? Como é que você vê? Você acha que há essa possibilidade realmente do MDB, que fez todo aquele, né, apoio a Flávio Dino? Inclusive, nós temos um problema grave lá, né? Imagina que se a Rosiana pula, toda a mídia que o governo faz no Grupo Mirante, como é que ficaria? Já vou dar uma outra notícia aqui que está reafirmando o Flávio Dino lá ligado ao grupo. Como é que você vê? Wagner, isso aí é uma situação até complicada, porque o MDB, inclusive a própria Rosiana falou essa semana durante uma entrevista que o presidente do MDB, o Baleia Rossi, teria ligado para ela, conversado bastante com ela e falou até assim, olha, o que você decidir aí no Maranhão está decidido, porque todo mundo sabe que o poder que a família Sarney mantém, politicamente falando. E ela tomou a decisão, inclusive, né, na sexta-feira passada, de mesmo ser pré-candidata a deputada federal, não quer mais o governo, agradeceu inclusive as pessoas que estariam colocando o nome dela nas pesquisas. Eu lembro também que o nome dela, as duas últimas pesquisas parece que tiraram o nome dela, porque ela não havia decidido. Então, assim, até uma crítica, o MDB diz que quer ser a cereja do bolo, quer ter o poder decisivo, né? Então ela faz todo esse mistério todo em quem vai apoiar. Um grupo quer estar com o Everton, o outro quer estar com o Brandão, e aí fica nessa indefinição até agora. Ninguém sabe para onde, o rumo que o partido da Rosiana vai tomar. Ô Mondego, antes de você comentar, vou te colocar mais aqui um pouquinho de lenha nessa fogueira para você comentar sobre esse assunto. De comunista a desportista, quem diria? Flávio Dino recebe o troféu Mirante de incentivo ao esporte. Essa manchete aqui. E aí diz o seguinte, o governador Flávio Dino, do PSB, acompanhou a premiação do troféu Mirante Esporte, promovido pelo Grupo Mirante, e destacou o apoio que vários atletas e modalidades recebem do governo estadual. Por tudo isso, os organizadores do evento criaram premiação, Troféu Incentivo ao Esporte, para homenagear empresas e entidades que incentivam o esporte maranhense. Olha, isso aqui é lá dentro da Mirante, né? Está lá colado, né? E essa história de que a Rosiana tiraria o apoio do Brandão, que é o governador, o pré-candidato a governador do Flávio Dino, isso não bate muito não, porque perderiam aí uma mídia gigantesca, né? Que o governo investe no grupo, né? Uma boa grana publicitária ali no sistema Mirante, né? Não é o que eu estou falando, é isso. Inclusive, eu acompanhei o momento em que o governador foi agraciado, digamos assim, com o troféu Mirante, né? Como ex-lutador de judô, né? Ele falou que por volta de 10 anos de idade ele participou, fez aulas de judô e tal, participou de competições e tal. E por isso eu acredito que ele recebeu o troféu Mirante. Não é sumô não, né? O troféu Mirante ali como esportista, né? E logo após a fala do governador, né? Logo após a fala do governador, a TV Mirante exibiu um vídeo, né, dos investimentos do governo do estado em esporte, principalmente através da lei de incentivo. O PMDB me parece dividido ali, o ex-candidato Edinho Lobão, ex-candidato a governador Edinho Lobão, que inclusive concorreu com o Flávio Dino, né, já tinha anunciado meses atrás que estaria na base de apoio
ao senador o Everton Rocha para o governo do estado. Já a Rosiana, ela sempre bateu bastante ali apesar do sistema Mirante receber uma boa fatia da verba publicitária nesses últimos meses, né, nesses últimos anos, a Rosiana sempre bateu forte no governo Flávio Dino, tá? E, inclusive, na sexta-feira ela fez uma postagem aqui no Twitter dizendo o seguinte: a governadora Rosiana Sarney diz o seguinte: levantamento e dados para o jornal Valor, com informações de PNAD, né, PNAD contínua, mostra que o Maranhão tem o maior percentual de jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam e que nem trabalham, cerca de 36%. Ou seja, é mais um dado negativo aí da gestão do governo Flávio Dino nesses 7 anos como governador. E o PMDB, por mais ali que o Roberto Costa, né, puxasse ali a candidatura de Rosiana ao governo do estado, todo mundo falava muito que era só mais uma estratégia para que o PMDB pudesse negociar ou com o Brandão, ou com o Everton, ou com o Josimar de Maranhãozinho, que nasceu, como ele mesmo disse, tem dito em várias entrevistas, que ele nasceu ali na base do grupo Sarney politicamente. É isso o PMDB, tá? E a Rosiana o tempo todo batendo aqui no Twitter do governador Flávio Dino. Bom, eu não acredito, né, que isso vai acontecer por conta... não tem muito mais do que política nisso, né? Tem questão financeira mesmo. E quando você diz faz investimento, né, uma boa parte do investimento é muito investimento. Tá? De longe, o maior investimento em mídia no estado do Maranhão é o maior investidor, o maior anunciante é o governo e anuncia exatamente no grupo. Então, como é que se faz para sair? Né? E, inclusive, as pessoas comentam sobre a questão de uma visita que o Flávio Dino teria feito ao ex-presidente Sarney, estariam em diálogo, né? E, inclusive, é aquela história, quem te viu, quem te vê, né? Todo mundo se lembra, eu acredito que até quem tem amnésia se lembra como o Flávio Dino batia no Grupo Mirante no começo, criticava, nos debates, então, criticou bastante o grupo, e agora a gente vê um Flávio Dino amigo do Grupo Mirante, que vai lá, atende as entrevistas, né? Vai cedinho para dar entrevista de madrugada para lá. Então, assim, foi uma mudança muito significativa para que a gente tem visto aí. E aí teria essa informação de que o governador estaria mantendo um diálogo com o presidente Sarney, o ex-presidente Sarney, justamente para conseguir um apoio para o seu pré-candidato, que é o Brandão. Muito bem. Eu não acredito, né, que tem essa ruptura. Então, sobre o PMDB, o jornalista Raimundo Borges, ele escreveu aqui em seu perfil, ele diz o seguinte: no reggae do passinho, jornalista Raimundo Borges do jornal Imparcial, o MDB de Rosiana Sarney estaria próximo de bater o martelo na decisão de apoiar a candidatura do vice-governador Carlos Brandão. O verbo estaria, entre aspas, aqui ele coloca no condicional, significa que a política brasileira vive hoje mais um descompasso e de negociações do que de batidas de martelo. Ele escreveu isso no dia 11 de fevereiro de 2022, na sexta-feira. Agora, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, viu, Mondego? Essa questão das federações de partidos. Imagina que aqui no Maranhão a Rosiana resolve apoiar o PSB, no caso, que é o partido que o Brandão irá. Mas lá em cima, essa federação será com outro partido. Como é que fica isso? Né? Digamos que seja com PDT. E aí? Lá em cima apoia, faz a federação lá em cima. E aqui... Wellington, logo você, como é que você vê isso? Você acha que isso funciona? É complicado. Como eu falei, um grupo quer estar com o Everton e o outro quer estar com o Brandão, né? Agora, eu não sei assim, a maior parte está com quem? Né? Vai prevalecer a maior parte. O Roberto Costa, por exemplo, tem defendido, inclusive, essa aproximação do grupo de Rosiana com o Carlos Brandão. Pelo Roberto Costa, que é o presidente do MDB,
todo o grupo apoiaria tanto que a gente vê na Assembleia Legislativa os discursos do Roberto Costa enaltecendo o governo Flávio Dino, o pré-candidato dele. Mas já tem informação, inclusive, que o Roberto Costa assumiria, né, um cargo aí na administração do governo do Estado, né, nessa mudança aí do Flávio para o vice Brandão. Hein, Mondego? Também houve essa história, né, Wagner? Eu acredito que seja mais o próprio grupo político ali do MDB, né, plantando informações ali para ver se consegue colher alguma coisa, né? Consegue colher alguma coisa. Eu acho difícil o MDB se federalizar ali com algum outro partido, visto que é um partido muito grande, um partido muito forte nacionalmente, né? As federações bem encaminhadas, ali é a federação, por exemplo, do PCdoB com o PSB, né? E do PSDB com Cidadania. Daí a história da senadora Elisiane Gama ter a possibilidade de ser vice ali do João Dória na candidatura à presidência da República, tá? Então, o MDB, na minha opinião, ele segue jogando, né? Aquela história de que a Rosiana seria candidata a governador foi um movimento ali no tabuleiro, como gosta de falar ali o nosso parceiro Robson Júnior, né? Foi um movimento no tabuleiro. E a gente já sabia que a Rosiana seria mesmo candidata a deputada federal, como ela parece que definitivamente em uma entrevista na quinta-feira à TV Mirante, ela falou que é candidata, sim, a deputada federal e não ao governo do Estado. E como eu falei ainda há pouco, né, o Edinho Lobão, né, o Lobão Filho, como ele se chama aí politicamente aí no cenário da política, ele falou que ele não é aquele mesmo Edinho a partir 30? dele estaria apoiando o Everton. Não é aquele mesmo Edinho 30 de antigamente? É ele? Não sei se é o mesmo. Mondego, a gente falando dessa federalização, ou federação, né, dos partidos, o DEM e o PSL formaram o maior partido do Brasil. Quer dizer, ainda não está, porque não tem nenhum partido lá que tenha mandado já para o TSE esse documento de federação e de federalização. Mas estão formando o DEM, o martelo já está batido, DEM e PSL formando assim a maior bancada de deputados, senadores, prefeitos. Não é isso? Oi? É o Avança Brasil, não é isso? Uhum. Avança Brasil, que claro, não chegou no TSE ainda, né? Porque eles têm até maio para finalizar, porque tem que entrar junto com isso, lembrando que essa federalização tem que durar 4 anos. Isso. Não pode ser como fazia antes as coligações. Fazia a coligação, logo em seguida desmanchava. Wagner e Wellington, nesse caso do PSL com o DEM, não é uma federação, né? Na verdade, é a criação de um novo partido. São 2 partidos se fundindo em um. Aí definitivamente eles vão formar aí um novo partido. No caso da federação, são 2 partidos se juntando agora nessas eleições de 2022 para durar 4 anos. Olha, eu preciso levantar essa informação, porque esse Avança Brasil não teria como se fundir, porque o PSL já é um dos maiores partidos, é o segundo maior do partido, e o DEM é um partido grande, né? Eu tenho que ver isso aí. Eles estão usando o Avança Brasil. É um novo partido. O Avança Brasil é um novo partido, com certeza. Bom. Que se tornaria a maior bancada lá na Câmara Federal e no Senado, e também se tornaria, talvez, ali junto com o MDB e com o PT, os 3 maiores partidos do Brasil. O PT hoje é o maior partido, seguido do PSL. Se não me engano, o terceiro é o PMDB, né? E aí, com DEM e PSL, seria, de fato, o maior partido do Brasil. É meio assim, né? Se formar uma força. Eu me pergunto, será que, com toda essa força, o Bolsonaro volta para esse partido, para ter toda essa força do partido, ou ninguém quer ir por lá?
Eu acredito que o Bolsonaro, se bem que historicamente, o Bolsonaro ele viveu pulando de partido em partido, né? Ele até se filiou e se elegeu por um partido de esquerda, né? Um partido social, o PSL, um partido de esquerda, que quando ele negociou o partido ali com esse presidente do Esporte de Recife lá, o Bivar, né? O Luciano Bivar, ele negociou o partido, vamos dizer assim. Ele ficou no compromisso de mudar o estatuto do partido de esquerda para direita, né? De centro-esquerda para centro-direita, e nunca fez isso. Acabou que ele saiu do partido, passou um bom tempo sem partido e se filiou definitivamente no PL ali do Josimar de Maranhãozinho, em que também rolou aquela história de que talvez ele não se filiaria ao PL em função da situação do Maranhãozinho sendo investigado ali pela Polícia Federal. Enfim, rolou essa história aí também. Acabou que o Valdemar da Costa Neto negociou bem com o Josimar e com o Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro acabou se filiando ao PL. Eu acredito que o Bolsonaro não sairá agora do PL. Muito bem, vamos falar aqui do outro assunto. Passaporte vacinal ainda aguarda apreciação na Assembleia Legislativa do Maranhão. O protocolado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Otelino Neto, do PCdoB, agora sem partido, né, até ele firmar com o PDT, o projeto de lei que instituiu o passaporte vacinal do Maranhão ainda aguarda apreciação na Casa. Na semana passada, o parlamentar apresentou requerimento solicitando tramitação em regime de urgência, mas isso também ainda não foi apreciado. O principal motivo para a demora são as mais recentes, né, desavenças entre os deputados por conta da formação de blocos, né, da distribuição de vagas em comissões. Aliás, do vice-governador Carlos Brandão, do PSDB, reclamam de haverem sido preteridos nos colegiados para que prevaleçam os aliados do senador Everton Rocha, diz aqui o texto. Wellington, como é que você vê essa situação? Antes de tudo, explicar sobre a questão do passaporte vacinal, que tem muita gente... É um tema novo, né, uma novidade que veio aí com a pandemia e assim tem gerado muita dúvida na população, porque é aquela liberação para entrar em algum local. Inclusive, eu falo aqui que a gente foi, semana passada, acompanhar a reunião lá dos rodoviários, e aí só teve acesso lá quem estava com esse passaporte, que no caso foi a nossa carteira de vacinação, funcionou dessa forma. E aí esse projeto do Otelino aí, que tem recebido até muita resistência, as pessoas não estão querendo colocar nos estabelecimentos. Querem deixar todo mundo entrar, vacinado ou não. Na própria Assembleia Legislativa, para você entrar, para fazer uma matéria, para fazer alguma visita, você tem que apresentar a sua carteira de vacinação com a segunda ou até a terceira dose, a dose de reforço. Mondego, como é que você vê essa questão aí? Aí é uma questão até de política, né? Lá, né? Passaporte vacinal. Eu acho, Wagner, que é uma questão de segurança, uma questão de saúde pública, de segurança para todos nós, né? Eu acho válido, sim, o uso desse passaporte, né? Tem gente ainda negando, né, esse tipo de problema de saúde que nós estamos tendo na sociedade, e isso é muito perigoso. Quando as pessoas continuam negando que várias pessoas têm ficado doentes, têm sendo acometidas aí pelo vírus e até morrendo, isso é grave. Então, tem inclusive, eu soube que teve deputados que participou das sessões lá da Assembleia, né? E me parece que não foi nem vacinado. Rumores chegaram até mim com essa informação, eu não tenho certeza. Eu vou, inclusive, checar essa informação, tá bom? Então, eu acho válido, sim, a gente ainda chega em ambientes com pessoas que não usam devidamente ali aquele protocolo de higiene ali para ter contato com as outras pessoas, né? Só para ter uma ideia, Wagner, é uma constatação minha, não sei se vocês têm
tem percebido isso. Depois que as pessoas passaram a cumprir esse protocolo de higienização, de uso de máscara, de uso de álcool em gel, de lavar sempre as mãos e tal, de evitar aquele contato mais próximo um com o outro, particularmente, eu percebo que tem menos pessoas gripadas, eu encontro menos pessoas gripadas, né? E anteriormente era muito comum a gente encontrar pessoas gripadas, espirrando, tossindo e tal. Hoje, do ano passado para cá, de 2020 para cá, eu percebo que tem menos pessoas gripadas. Não sei vocês aí, o que vocês veem sobre isso. Então, daí eu sou a favor, sim, dessa história do passaporte nos ambientes. Olha, o que você está falando tem muito a ver mesmo. Quando as pessoas começam a ter uma higiene maior, né, lavar as mãos, né, usar máscara, realmente isso melhora, diminui aí o problema de saúde, né, todos eles, né. A gente sabe que inclusive o Maranhão vive um problema aí de câncer de pênis, né, por conta da higiene, não só por câncer de pênis, mas várias outras por conta realmente da higiene. Queria só passar a bola aqui para o Wellington. Nós temos hoje, Wellington, no Brasil, inclusive no Maranhão, estamos em alta no número de mortes e no número de contágios da pandemia aqui no estado e no Brasil. Inclusive nós temos hoje no Brasil, dados de ontem, domingo, estamos com o maior número de mortes muito próximo ao do agosto, se não me engano, do ano passado, né? Agosto, julho do ano passado, muito próximo. Está muito alto o contágio, muito alto o número de mortes, mas me parece que isso ainda são aquelas pessoas que estão indo para o hospital que não se vacinaram, é isso? É, exatamente. Inclusive o próprio ministro da Saúde, o Queiroga, ele confirmou já há algum tempo que a maioria das pessoas que estão internadas, que estão lá hospitalizadas, inclusive nas UTIs, são pessoas que não vacinaram. Então é bom reforçar aqui que a vacinação é importante, né? Se fala muito em vamos voltar a viver como antes, fala-se em carnaval ainda, São João. Vamos fazer para São João, para ter São João, vamos se vacinar e tal. Então, assim, se a população não se conscientizar de que a vacina é importante, sim. Olha, Wagner e Mondego, eu vejo gente hoje nas praças conversando, falando que a vacinação não tem efeito. Como não tem efeito? Se a gente viu que parou o número de mortes das pessoas, é algo básico. Por exemplo, muitos idosos, pessoas com comorbidade, começaram a morrer. Aí elas foram o primeiro grupo a ser vacinado. Aí passou para os jovens, né? Depois os jovens pararam de morrer, aí foram as crianças. Aí agora as crianças estão sendo vacinadas. A gente vê bem aí a lógica. Como a vacina é eficaz? Sim. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas comentando que a vacina não é confiável, divulgando fake news aí, crianças estão morrendo, crianças tiveram parada cardíaca. Então, isso aí é uma grande bobagem. A gente precisa se conscientizar que quanto mais pessoas imunizadas, mais rápido a gente pode vencer essa enfermidade. Mondego. Wagner, corroborar aí com o que o Wellington está falando, porque eu também encontro pessoas falando contra a vacina, né? E saber que o próprio ministro ali da saúde ali do governo Bolsonaro, que é um negacionista, né? Sim. Que ele não é a favor da vacinação, né? E aos poucos tem dado a mão ali a palmatória, né? Ele tem cedido aos poucos, e vindo essa informação do próprio ministro, isso é muito bom para a sociedade, né? Porque o ministro pega os dados e informa os dados corretamente, né? Mostrando a realidade. Isso é importantíssimo para mostrar o tanto e quanto a vacina, sim, é importante. As vacinas estão sendo ainda ajustadas? Estão, porque foram vacinas bem recentes, né? Que foram criadas recentemente, ou seja, a proporção que o vírus avança, a vacina também está avançando e está se ajustando para combater o vírus, né? E chegar a essa história de uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, quantas doses forem necessárias a gente tomar, a gente vai tomar, porque vai nos fortalecer, vai fortalecer a sociedade, vai fortalecer as pessoas, né? Vai deixar as pessoas com o organismo mais forte para combater o vírus. Porque o vírus não pode ser mais inteligente do que a gente, Wagner e Wellington. O vírus, a gente tem que conseguir
ser mais inteligente do que o vírus para poder tentar erradicar esse mal que tem matado tanta gente no mundo. No mundo. Mondego, inclusive, por exemplo, eu tomo vacina da gripe todo ano. Sabe por quê? Porque é um vírus. E o coronavírus é um vírus. Né? O Covid é um vírus e que se multiplica, que se muda, que se muta, né, igual a gripe. Então eu imagino até que todo ano a gente deva, né, começar a tomar essa vacina contra a Covid durante um grande período até erradicar de uma vez, assim como foi erradicado aí a gripe comum praticamente, né? Hoje tem H1N1, H2N2, H3N2, né? Já houve a gripe aviária que foi erradicada, né? Quer dizer, então tudo isso a gente precisa entender que é um vírus, esse vírus está no ar, se multiplica, ele se muta e a gente precisa estar ligado realmente nisso. Não dá para ser negacionista. E quando ele se muta, Robson e o Wagner e o Wellington, quando ele se muta, ele fica muito mais forte, né? Então daí o trabalho, a função, os estudos dos especialistas, dos cientistas, dos infectologistas, para que a vacina também fique mais forte do que o próprio vírus. Só para a gente encerrar aqui, o nosso tempo acabou, falar que no período da chuva a gente precisa se preocupar também com a dengue mata, a gente precisa realmente ter os cuidados de saúde e deixar nada que possa acumular água para que a gente não tenha, mais uma vez, no nosso estado, nas nossas cidades, né, a dengue matando muita gente, como mata muita gente no Brasil. Mondego, eu queria agradecer a sua participação aqui no Wagner, só para encerrar aqui, a gente está falando do presidente da Assembleia, Otelino, né? Sim. Eu recebi aqui, através de um amigo meu jornalista, um extrato de acordo de cooperação técnica, aí tem um número aqui do acordo, né? Que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão faz com o município de Pinheiro, objetivando a realização de ações conjuntas para o aperfeiçoamento da governança pública municipal no estado do Maranhão, sem ônus para o município de Pinheiro. Ou seja, o Otelino definitivamente ali colocando o pessoal da Assembleia Legislativa dentro da Prefeitura de Pinheiro, na qual a sua esposa, a Ana Paula é a prefeita lá do município, substituindo ao ex-prefeito Luciano Genésio, tá? O pessoal da Assembleia vai fazer um raio-x lá da atual situação, porque a Ana Paula teve dificuldade ali de ter acesso a contratos, enfim. O Otelino tomando de conta ali definitivamente da Prefeitura de Pinheiro e, pelo que parece, dificilmente o prefeito Luciano Genésio volta ao comando ali da gestão municipal. Muito bem, por hoje é só, a gente fica por aqui. Queria agradecer ao Mondego, ao nosso amigo Robson Júnior, que teve que sair mais cedo, ao Wellington Oliveira, aqui, o nosso repórter da TV Alternativa, a participação, obrigado a todos. A gente volta amanhã aqui no programa Pauta Alternativa, às 9 da manhã. Obrigado. Olha, você se liga aqui na TV Alternativa, nossa Rádio Alternativa SLZ, TV Alternativa www.tvalternativa.tv.br e também você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 98237 8028. Obrigado, a gente se vê amanhã, às 9 da manhã.